O maior escândalo envolvendo a indústria musical está entre nós. Só que assim, tá um caos tão grande que a gente fica meio na dúvida. O que é fake news? O que é realidade? Por que o P. Diddy foi preso? Ele foi preso por causa do Justin Bieber? Ele mandou matar o Getúlio Vargas? O que tá acontecendo? Bom, basicamente cá estou eu aqui, ó, com meu amigo, o computador, porque hoje o computador ele vai me ajudar, porque eu preciso falar com vocês, sabendo direitinho o que eu tô informando, sabendo também informar o que é uma teorização, o que é um rumor e o que é fato, tá? Para vocês entenderem tudo o que tá acontecendo, no caso, P. Diddy, que querendo ou não, movimentou toda a indústria da cultura pop no geral. Eu acho que, de fato, é um dos maiores choques, um dos maiores acontecimentos envolvendo aí a cultura da cultura pop e também a indústria musical. Indústria musical, com certeza, acho que foi o maior babado que eu já vi nos meus 26 anos, mas acho que na cultura pop também tem aí o poder de ser. Cara, todo mundo parando pra falar sobre isso, muitas pessoas envolvidas, teorias, mas afinal, o que tá rolando de fato? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que vale a gente citar aqui é: quem é P. Diddy? Quem que é esse cara? De onde ele surgiu? O que rolou? Será que vocês conhecem ele? Algum filme que ele já apareceu? Alguma música? Eu vou citar aqui 2 músicas que eu acho que vocês podem até lembrar, talvez. A primeira, eu até peguei aí uma fotinho que é do Last Night. Todo mundo. Couldn't even get an answer. Sabe essa música? Então, se você não sabe, depois eu ia falar pra procurar, mas acho que é melhor não procurar porque a gente tá cancelando o pedir. Então, não procurem. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não escuta mais. A outra, aí você tem que saber, assim, ó. Every step I take. O quê, todo mundo? Every move you make. Every song you make. Essa aí. Então, vocês provavelmente de uma música ou outra já escutaram alguma coisa do P. Diddy. Mas qual é a parada? Ele sempre foi muito famoso no meio musical. Ele sempre foi uma figura famosa entre as pessoas do meio musical, entre os grandes nomes da indústria. Ele tá entre um dos grandes nomes da indústria. Só que sendo um dos grandes nomes da indústria, o que rola? As pessoas, elas meio que se submetiam, né, ao que o P. Diddy exigia, ao que ele fazia, para ganhar regalias. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu nunca passei por essa situação em escritório de advocacia, mas eu sabia que em escritório de advocacia acontecia várias atrocidades, várias coisas nos backstage, as pessoas se relacionando com sócio, várias tretas assim, juro, que não saía para todo mundo, mas a gente sabia lá debaixo dos panos que as pessoas meio que se relacionavam para ganhar algumas regalias. Tinha gente que acabava virando sócio porque se relacionava com o sócio do escritório. Então, assim, eu imagino que todo mundo já tenha passado por isso ou já tenha visto alguma coisa desse tipo no cotidiano. E por que eu tô tentando aplicar o cotidiano nessa situação? Para vocês entenderem toda essa questão de coagir seres humanos e como funciona ser um grande nome na indústria. Porque todo mundo vira e fala, mas ia na festa porque quis. O Justin Bieber se foi abusado porque quis, ele que se submeteu. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes as pessoas elas estão submetidas àquela situação por N fatores. E isso acontece muito no nosso cotidiano também. Você, muitas vezes, beleza, tá tendo um relacionamento lá, mas muitas vezes você também se torna refém de uma situação. E basicamente era isso que poderia acontecer com os artistas. Lembrando que tudo envolvendo Justin Bieber, e envolvendo a Kesha, envolvendo artistas que falaremos mais pra frente, são conspirações, ainda são teorias, mas que fazem sentido, porque a gente vai chegar aqui no papo de diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Então, beleza, voltando aqui para o meu amigo computador, o que acontece? O Diddy, ele foi preso sob quais acusações? As acusações são as seguintes. Conspiração para extorsão, tráfico sexual, inclusive envolvendo menores, abuso e coerção de mulheres. O que pega aqui e o que acabou gerando um burburinho muito grande é que na investigação muitas coisas ligam Lé com Cré. Por exemplo, o Diddy, ele dava muitas festas, né? Todas essas questões de abuso também aconteciam nas festas dele, que eram grandes festas, reunindo nomes. Aí, nossa, acontecia zilhões de coisas absurdas nessas festas. O que eu quero dizer você acha que nessas festas não estavam os amigos dele lá? Não tava a galera da indústria? Então quer dizer que você é melhor amigo do cara e você não sabe o que ele faz. O cara é preso, seu melhor amigo é preso, ele nunca te contou nada do que ele fazia. Ainda mais quando você tá envolvido da indústria. Aí que a gente chega em nomes, e que ainda são teorias, mas aí que a gente chega em nomes maiores, que fazem um rebuliço muito grande também, como Jay-Z
e Beyoncé. Então, por que o nome do Jay-Z tá sendo citado? Porque o Jay-Z, ele era um grande amigo do tal P. Diddy. Então, já que eles eram amigos, o que nos leva a entender? Que ele estava por dentro de todos os acontecimentos envolvendo a coerção, o abuso, o tráfico. E como é que a gente chega nessa questão de estar todo mundo meio que interligado? Todos eles estão interligados porque quando você quer ser alguém na indústria, você não quer ser boicotado, você quer estar com o seu nome em alta, você quer ganhar dinheiro, você acaba jogando o jogo. Os caras estão jogando a Guerra dos Tronos, o Game of Thrones deles. O Game of Thrones deles envolve claramente crimes. E é por isso que o Diddy está preso agora. E agora a gente vai ver todos esses desgraçados caírem, que é o que a gente está esperando. A gente está nas expectativas que outros nomes sejam divulgados para a gente entender o que tá acontecendo. Porque eu li uma parada que é real. Quanto mais você mexe na bosta, mais fedida ela fica. Então a gente está mexendo na bosta do Diddy e entendendo quem pode ter essa ligação. Mas lembrando, toda essa questão do Jay-Z e a Beyoncé e Ciclano e Fulano estarem envolvidos é muita especulação, porque novamente, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. É lógico que talvez as pessoas saibam? É lógico. É fato que elas faziam a mesma coisa, que elas contribuíam ou que elas coagiam com a situação? Aí já não sabemos dizer, mas em breve talvez teremos mais informações. Bom, agora, o que pega aqui pra gente também? Existem várias teorias e associações, análises que indicam que tem muitas músicas que foram shades. Shade, em outra palavra, é uma indireta pro P. Diddy. Então a gente também entende que nessa indústria musical as pessoas se conhecem e as pessoas entendem quem presta e quem não presta, em outras palavras. Então a gente tem aí alguns shades, por exemplo, do Eminem. Dizem que o último álbum que o Eminem lançou, muitas das músicas eram 100% direcionadas ao P. Diddy. Então, a gente vê aí algumas músicas, não só do Eminem, mas como outros membros da indústria em si, falando que a indústria é um lixo e que as pessoas se vendem por ela, se vendem por dinheiro, que nas festas rolam absurdos. Uma das pessoas que mais fala sobre isso, mais falou, e todo mundo sempre taxou de louco, que de certa forma ele é meio louco, né? Eu ainda não passo 100% de pano, porque muitas vezes ele teve algumas declarações muito polêmicas aí, mas não tira a razão dele de agora apontar o dedo pra quem tá errado nessa história, o Kanye West. O Kanye West, ele é um desses caras que ele sempre botou a boca no trombone, ele sempre foi o primeiro a se manifestar contra esse tipo de comportamento abusivo da indústria, mas eu ainda assim acho que ele é uma peça e muito dos problemas psicológicos dele, talvez, venham por conta dele ser uma peça que tem que estar fazendo essas manobras para fugir desse tabuleiro em que todos eles estão incluídos. Mas aí se você vê as músicas do Kanye, você entende que tem muitas indiretas, inclusive diretas mesmo, para a indústria e para a podridão da indústria. Outro exemplo que a gente tem aí é da Kesha. A Kesha, nossa querida Wake Up in the Morning Feeling Like P. Diddy. Quem lembra dessa música, que era TikTok? Então, a gente tem essa primeira frase da música que é Wake up in the morning feeling like P. Diddy. E agora ela realmente mudou a música, isso faz meses, tá? Não precisou nem rolar a polêmica. Ela mudou, postou um TikTok, postou um vídeo que era Wake up in the morning feeling like fuck P. Diddy. Então eu sinto que todas as pessoas já estavam num feeling de que a bomba ia estourar a qualquer momento. Agora, mais uma teoria aí pra vocês, já que a gente tá falando de teorias, não é nem teoria, né, mas as músicas que falam da indústria, as músicas que fazem críticas a outros cantores, a gente tem aí também essa possível inserção de representações do P. Diddy no audiovisual. Então dizem que o Terry Crews, em As Branquelas, é um personagem que representa o P. Diddy. Então se você reassiste As Branquelas, você vê lá, nossa, as festas, a loucura, o cara sendo super abusivo, fazendo os comentários nada com nada. Dizem que ele seria a representação do P. Diddy no filme. Bom, mas basicamente isso tudo tá na seara da teoria e tem outra teoria também que os fãs fizeram que foi também grande fator para gerar um rebuliço enorme, tanto quanto o fato de Jay-Z e Beyoncé estarem provavelmente envolvidos nisso tudo.
que é o nome do Justin Bieber. Porque, novamente, a gente volta... O meu mote desse vídeo vai ser: diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Qual é a sacada? O Diddy, ele teve um envolvimento com o Justin bem no começo da carreira. O Usher, ele meio que deslanchou aí o Justin, ajudou muito na carreira, junto com o Scooter Braun, mas a principal pessoa responsável foi o Usher, e ele colocou meio que o Justin em contato com o P. Diddy, que, como eu já disse, ele era um grande nome aí na indústria musical, e ele foi um dos grandes responsáveis por colocar aí o Justin no meio. É por isso que eu falo novamente, você fica meio que um mártir, você fica um tanto quanto... como é que eu posso dizer? Você fica meio que refém dessas pessoas. Ele meio que se torna um refém do cara que o colocou no meio, entendeu? O Justin Bieber, supostamente, ele foi realmente colocado no meio aí com a ajuda do P. Diddy, e tem um vídeo que viralizou dele falando com o Justin Bieber, o P. Diddy falando do Justin Bieber, que ele ia passar 48 horas com o Justin Bieber sem falar pra ninguém o que ia rolar nessas 48 horas. Suspeito? Quase nada, né? Imagina o que deve ter rolado nessas 48 horas. Não sabemos. Mas qual que é a pegada aqui? O Justin Bieber, ele passou por um momento de muita tensão durante a carreira. Quem acompanhou o Justin Bieber sabe que teve uma época, principalmente na época de Believe, assim, que ele deu uma despirocada. Ele ficou muito longe dos holofotes, ele tava com problemas psicológicos. E a teoria é que isso tudo teve uma razão, que foi o fato dele ter sido abusado quando era mais novo, ou minimamente ter tido vislumbres dessas situações, ou entender que ele estava realmente no meio, numa teia de aranha, no meio da indústria musical, que ele não tinha saída se não necessariamente participar, mas saber que esse caos estava rolando e não conseguir ir contra todos esses absurdos que ele via. Um dos exemplos que usaram foi o clipe de Yummy, que é uma música super famosa do Justin Bieber, né? You got that yummy, yummy, vocês sabem. Isso aí eu nem aguento ouvir mais, porque, pelo amor de Deus, o que tocava na rádio era absurdo. Mas eles falaram, depois vale a pena vocês conferirem esse clipe, mas que supostamente é uma carta aberta ao Justin Bieber dizendo que ele, de fato, foi abusado quando ele era mais novo, com algumas referências do tipo fotos dele quando ele era mais novo, algumas pessoas mais velhas comendo de forma nojenta, o prato ter uma foto dele mais novo, como criança. Então são pequenas referências aí que podem servir como uma mensagem, mesmo um pedido de socorro. Isso sem falar que já falaram que nos bastidores da gravação desse clipe, o negócio foi caótico. Ele teve crise de ansiedade, ele chorou, não sabia se ele ia conseguir continuar e ninguém nunca entendeu direito, porque é uma música super descontraída que aparentemente não tinha nenhuma mensagem. Mas lembrando que normalmente essas pessoas, elas compõem e elas normalmente colocam o coração delas nessas músicas, muitas vezes trazem mensagens dos clipes, então Yummy pode ser sim um grito de socorro, entre aspas, do Justin Bieber sobre essa situação. Bom, a internet começou a fuçar as coisas, não param de surgir nomes, inclusive até o Michael Jackson foi colocado nessa treta inteira, alegando que o Michael Jackson, a morte dele, tem uma ligação direta com o Diddy, porque o segurança do Michael Jackson se tornou o segurança do Diddy. Aí, gente, eu acho que isso já é um pouco viagem, mas é importante trazer a informação, não para vincular o Diddy ao Michael Jackson, mas para vincular acontecimentos, principalmente mortes ou mesmo transtornos psicológicos, à indústria em si. Esses cantores, mesmo atores, pessoas que trabalham no meio, elas estão lidando com uma indústria que é tóxica, uma indústria que a gente não faz a menor ideia do que rola por baixo dos panos. Estão surgindo umas teorias tão bizarras que eu chego num ponto que eu nem sei mais o que é fake news e o que não é. Então, eu acho que o que a gente precisa entender aqui é como muitas brigas e tretas dessas indústrias podem ocasionar, sim, em mortes. Então, tem muita gente que acha que realmente a Whitney Houston, ela foi morta, o Tupac também. Então, fica essa questão de as pessoas mandaram essas pessoas serem mortas, o Michael Jackson foi realmente uma overdose? Ou será que por conta dele ter ido contra a indústria, ele teve essa questão envolvendo uma dosagem maior da droga que ele tomava? Então eu acho que a maior análise que vem aqui não é como o Diddy está relacionado com tudo e basicamente como ele e o Naldo são os maiores contadores de história envolvendo tudo que está rolando agora,
que, como eu disse no começo do vídeo, daqui a pouco estão falando que ele mandou assassinar Getúlio Vargas. É mais pra gente entender a indústria e como a indústria é suja. Os cantores já falaram isso, os atores já falaram isso, a gente não sabe o que rola por trás das câmeras, a gente tá vendo aí. Quanto mais o tempo passa, documentários de Nickelodeon explicando como é que era o funcionamento da Nickelodeon, que era absurdo, era completamente abusivo. O chefão da Nickelodeon era um absurdo. O cara que principalmente tocava iCarly, Drake e Josh, ele abusava das crianças. A gente entende também que os atores mirins da Disney, eles já tiveram muito problema com droga, muito problema psicológico. Então, é muito difícil a gente entender o que rola por trás das câmeras, mas é muito fácil pra gente julgar. Então, eu acho que esse vídeo é principalmente pra gente entender o que tá acontecendo, no caso P. Diddy, pra gente separar aí o que é teoria e o que é fato, mas também pra gente entender que tudo isso parte de um problema muito maior, que não é o P. Diddy, e sim a indústria, as pessoas que estão envolvidas nela e que principalmente elas estão submetidas a uma situação que a gente desconhece e que eu espero, honestamente, que cada vez mais a gente tenha mais conhecimento para combater esse tipo de atitude e entender quem são as pessoas, dar nome aos bois aí, das pessoas que precisam ser punidas e precisam ir pra prisão, independente de ser a Beyoncé ou, sei lá, a princesa do Egito. Essas pessoas, elas precisam ser punidas, elas precisam ter uma punição diante dessas situações que são absurdas. Então, eu acho que o importante aqui é a gente se alarmar e continuar acompanhando de pertinho todos esses desdobramentos para conseguir sacar o que tem por trás aí e, novamente, continuar mexendo na merda para ela continuar fedendo e a gente entender quem é quem em toda essa história de Hollywood, indústria musical, Universal, Sony e tudo mais. Obviamente, a gente continua muito cego dentro do nosso próprio nicho e em tudo que a gente consegue acessar de informação, mas a torcida aqui é para que a gente tenha mais informações, a gente consiga ter mais clareza sobre tudo que está acontecendo. E bom, dentre teorias e fatos, uma coisa é real. A gente está longe de descobrir o que está por trás dessas verdades e agora é esperar e ficar atento. Mas aqui no Omelete a gente vai continuar passando as informações para vocês, tanto de teorias, porque a gente vai trazer para vocês as teorias, para, enfim, a gente tá entendendo aqui juntos o que tá rolando, e também os fatos. Então, ó, fiquem ligados no canal, que a gente vai continuar dando muitas informações para vocês, tanto da indústria musical como da indústria de Hollywood.